Olá, investidor, investidora que gosta de fundos imobiliários. Hoje nós vamos estar falando sobre o BRCR11, que tem chamado a atenção dos investidores nessa semana, porque um bom fundo imobiliário do segmento de lajes corporativa, que é um dos segmentos mais antigos do segmento de fundos imobiliários, mas que vem sofrendo muito. Agora, o BRCR11 tem chamado a atenção dos investidores, por quê? Porque a vacância dele, ele conseguiu diminuir e ele conseguiu resolver aquela crise que ele tinha com a WeWork, né, que tinha entrado lá em inadimplência. Eles conseguiram reduzir de forma que as cotas caíram muito e o dividendo conseguiu se manter. Ou seja, ele tem se colocado de uma forma muito boa no mercado atualmente depois da crise. Se nós olharmos aqui para os principais dados deste fundo imobiliário, a gente vai perceber o que? Primeira informação, ele tem um patrimônio de 1,3 bilhões, né? Além disso, o mercado está negociando ele muito abaixo do seu valor. E lembre-se, ele não é de papel, ele é de tijolo. Ou seja, o mercado está precificando a cota na casa de R$ 47,74. Só que o valor dele é R$ 89,17. Ou seja, o mercado está desvalorizando muito um bom patrimônio, que é o patrimônio do BRCR11. Eu vou mostrar para vocês os imóveis, são de excelente qualidade. Esse desconto absurdo nesse setor está acontecendo por causa da alta taxa de juros, por causa do segmento de lajes corporativas que está com um pouco de dificuldade de se recuperar e ele estava com dificuldade de destravar o dividendo, né? Então o mercado jogou os preços lá embaixo. Mas mesmo se o BTG pegasse esses imóveis e os vendesse, pode ficar certo que você ia receber mais de R$ 47,74 pela sua cota. Então, o mercado financeiro está batendo demais, ou seja, lembre-se, o mercado financeiro se encontra num quadro de estresse, ou seja, de ressaca. Ele está precificando as coisas muito abaixo do que elas deveriam ser. O valor patrimonial de 2,4 bilhões, ou seja, tem o dobro do valor que o mercado está propondo, né? Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Ele tem 133 mil cotistas 840, só de imóveis ele tem 9. Isso diferencia de outros fundos imobiliários, porque tem fundo imobiliário de lajes corporativas que ele não tem imóveis, eles têm salas dentro de um imóvel. Este fundo não. Ele tem 9 imóveis que são dele. Muito cuidado, você que é investidor de lajes corporativa. Às vezes você tem um fundo imobiliário onde ele não é dono do imóvel, ele é dono de escritórios dentro daquele imóvel. Muito cuidado, você que é investidor, leia o relatório gerencial. O BRCR11 não, ele tem 9 imóveis que são dele. A vacância financeira ainda continua alto, 14,2%. A vacância física, 14,8%, certo? Com relação ao dividendo, desde abril ele consegue manter o dividendo na casa de 50 centavos, que está bem superior à cotação do mercado, que é de R$ 43,03, o que faz com que ele entregue para o seu investidor um dividendo de 12,86. Só para você olhar, ó, ele está com um desconto de 52%, né? Ou seja, ele está com um desconto muito alto, está sendo negociado pela metade do valor. Mas se nós olharmos ao longo do ano,
ele conseguiu bater 13,7%. Você ganhar 13,7% em um fundo de tijolo é um retorno muito grande para o investidor, certo? Se nós descermos aqui mais um pouco, a gente consegue perceber que ele tem tido muita dificuldade para, né, positivar, quando comparado com o IFIX e com o Ibovespa, que eles conseguiram ficar positivo nos últimos 24 meses, nos últimos 12, nos últimos 6, né? Mas nos últimos 3 meses, até mesmo outubro, aí sobrou para todo mundo. Caiu o BRCR11, caiu o IFIX e caiu o Ibovespa, por quê? Porque nós estamos com a expectativa de taxa de juros terminar na casa de 11, né? Como nós podemos observar, a cotação dele patrimonial R$ 89,32 e o mercado está pagando muito baixo por ele, R$ 47,74, porque justamente o mercado está apostando na subida da Selic, ou seja, os fundos de tijolos vão ficar mais achatado ainda, infelizmente, certo? Com relação à curva de amortização, nós temos 88 milhões até 2025 e 155 milhões aí a partir de 2026, ou seja, tem um grande valor. A vacância financeira e física nós já comentamos, mas vale a pena trazer os gráficos, por quê? Porque nós conseguimos perceber uma certa redução, né? Uma certa queda com relação à vacância física e à vacância financeira. As projeções mais otimistas dão um dividendo de 52 centavos, com a recuperação aí da WOC, né? E os mais pessimistas dão uma previsão aí de 45 centavos, certo? Só trazendo para vocês o BRCR11, ele tem imóveis, né? O Eldorado, né? Onde ele é classificação AAA no Brasil, ou seja, uma excelente classificação. Ele é dono também do Diamond Tower, né, onde também é um outro AAA. Ele é dono do Sucupira. Ele é dono do Ezer Tower, né, que também é um outro AAA, né, ou seja, excelente imóveis. Além disso, ele tem no Rio de Janeiro o MV9, que é aí classificação B, né, ou seja, abaixo de A, não é essas maravilhas todas. Mas já tem um Torre Almirante, que é o AAA. Tem um Senado, que é o AAA, o CEO Office, que também é um AAA, e o Montreal, que é um A, né? O pior imóvel que ele tem aqui é o MV9, que tem uma classificação B no Brasil, ou seja, a qualidade é inferior, mas é interessante que ele está 100% ocupado, né? A maioria dos imóveis do Rio de Janeiro estão 100% ocupados, a única exceção é a Torre Almirante, que está aí com 45% ocupado. Por quê? O que a gente observa em lajes corporativa? As ocupações são maiores em São Paulo do que no Rio de Janeiro, porque São Paulo é uma região bem mais comercial do que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é principalmente uma região turística. Outra informação que eu queria trazer para vocês é que desde abril, né, ele consegue pagar um dividendo superior ao ano passado. Isso é muito interessante, porque ano passado, neste mesmo período, ele vinha pagando ali na casa de 46, 45, teve alguns meses que ele pagou até 41 centavos. Aí esse ano não, ele conseguiu subir esse dividendo, e isso é muito bom, porque além da cotação estar se recuperando, né, nós temos o dividendo subindo, isso é muito saudável, ou seja, no meio de toda dificuldade, ele está conseguindo reajustar, certo? Caiu aí 11,72%, tem uma liquidez de 1,5 milhões, ou seja, se você quiser vender, você vende tranquilamente. Se nós descermos aqui embaixo para coletarmos alguns outros dados, tem uma taxa de administração muito baixa para tijolo, 0,25, tem mais de 26 milhões de cotas sendo negociadas. Os outros parâmetros nós já comentamos, né? Ele vem negativado ou infelizmente perdendo para a inflação, né? Mas se nós descermos aqui, nós vamos conseguir perceber algo bem interessante, né? O dividendo dele tem subido principalmente no ano de 2024. Agora, cuidado,
Esse dividendo ele vem subindo porque a cota ela vem caindo, porque desde abril que ele paga 50 centavos. Como é que eu pago todos os meses 50 centavos e o dividendo está aumentando? É porque a cota ela segue caindo, certo? Então, tanto que você, quando olha aqui os valores, o valor é fixo. Como é que o valor é fixo e a cotação e a porcentagem do dividendo está subindo? É porque a cotação está caindo, né? Se eu pago o mesmo dividendo e proporcionalmente ele está subindo, é porque a cotação está caindo, certo? Então aí um fundo interessante, BRCR11, é um bom fundo, um excelente fundo, né? De lajes corporativas, junto com o PVBI11, claro que PVBI11 tem melhor localização, mas está pagando um dividendo muito mais baixo do que o BRCR11, certo? Então, para você aí que gosta de lajes corporativas, quem sabe dar uma olhadinha aí e colocá-lo na carteira, principalmente quando ele parar de cair, né? Porque como nós podemos observar, ele ainda não estabilizou a queda, ou seja, tem um espacinho ainda para cair mais um pouco, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você que não é inscrito aqui do canal, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário, diz se você tem esse fundo imobiliário na sua carteira e até o próximo vídeo aqui do canal.